para alguns é Sozil, porque o nome, né? É meio assim complicado. Mas, para quem não me conhece, eu venho de uma família que não era cristã. Meu pai e minha mãe não são cristãos, não eram praticantes de nenhuma outra religião. E por que eu estou falando isso? Porque vocês vão entender no decorrer da mensagem. E aí, nós chegamos em Portugal em 2022, fomos para Sintra, morávamos ali em Rio de Moro, e os ventos sopraram, o Senhor nos deu uma nova direção para vir para aqui. Oh, glória a Deus. E aí, ele falou primeiro com o meu marido, e nós mulheres, né, como vai ser, o que vai ser, como vai ser, quando vai ser. E aí, eu recebi uma mensagem uma vez para mim, que disse assim, eu sou muito honrada, porque eu não tive só uma pastora. Eu não tive só um pastor. Eu tive várias pastoras e vários pastores. Que foram bênção e têm sido bênção até hoje na minha vida. E uma das minhas pastoras, que amo e honro a vida dela, ela disse assim para mim, olha minha filha, pode tirar isso do seu coração, toda essa dúvida, toda essa certeza. Porque se o Senhor deu a direção ao seu marido e você confia na vida que ele tem diante do altar, você tem que se submeter. Você tem que ser submissa ao seu marido, não é? É isso mesmo. Então pronto, vá. E automaticamente eu senti uma paz. O que eu quero dizer com isso? Quando o Senhor lhe dá uma direção, quando o Senhor lhe dá uma instrução, como é que você sabe que é dele ou não? Aquilo te traz paz. E foi o que aconteceu. Me trouxe paz, me trouxe alívio, e eu arrumei tudo e disse, vamos. Cumpri o que o Senhor nos ordenou. E quando eu estava pensando esses dias, na mensagem que eu ia trazer para a igreja, e eu fiquei naquela, pai, eu quero tanto falar aquilo que o Senhor também já tratou comigo. E ele, não, é por aqui. Me mostrando o que eu ia trazer para a igreja. E em um certo momento eu senti paz de falar o que eu vou falar aqui hoje. No antigo tempo eu também já trouxe essa mensagem, muitos já sabem, que fala sobre honra. É um assunto que foi tratado comigo. Eu sempre gosto de falar isso quando eu subo aqui. Não se preocupe que eu estou falando ou inventando coisas, não. Eu gosto de trazer aqui o que eu já fui tratada, o que eu já vivi, o que eu já passei. Por quê? A gente tem uma certa autoridade de falar sobre aquilo. Amém? Então, peço que você abra sua Bíblia comigo em Marcos 6, a partir do versículo 1, por favor. Marcos 6, a partir do 1, diz assim: Então partiu Jesus dali e foi para a sua terra natal, na companhia dos seus discípulos. Com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga local. E muitos dos que o escutavam ficavam admirados e exclamavam: De onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi otorgada? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Contudo, Jesus lhe afirmou: somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. E por isso não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes que, ao impor de suas mãos, foram curados. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Curve sua cabeça comigo onde você está. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, assim como tu trataste o meu coração. Pai, que o Senhor venha tratar os corações aqui nessa manhã, Pai. Que venha curar, Pai. Sim, Deus, que a tua mensagem, Pai, que se não for vacina, Pai, para prevenir. Que venha curar, Pai, literalmente de dentro para fora, Pai. Eu declaro mentes e corações abertos, eu declaro que toda distração, Pai, se ausente deste lugar agora, Pai. Eu declaro os teus filhos absorvendo e colocando em prática cada palavra lançada aqui neste lugar. Que não seja eu, Pai, que seja tão somente o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é bem conhecido, como muitos já sabem, o Senhor ele andava
ensinando, o Senhor Jesus junto com os seus discípulos, ensinando e pregando e mostrando o caminho. E é um pouco triste da gente ler e não ser impactado com isso. Porque deixa bem claro que o Senhor, Ele não pôde operar milagres, porque Ele não teve honra no seu próprio povo. Imagina, você ir lá para o Brasil, chega lá, você está instruindo as pessoas, falando algumas coisas. Não, um assunto simples, falar aqui de Portugal, como é a vida e tal. E as pessoas, será que é mesmo? Será que é como ela diz? Será que é o que ela fala mesmo? E você automaticamente vai se entristecer com aquilo. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele se entristeceu, mas Ele sabia para o que Ele veio aqui na terra. E Ele não focou nisso. Ele continuou levando a sua palavra. Não é que Ele não fez nenhum milagre ali, eu acredito que Ele fez, sim. Ele colocou a mão, o texto Ele fala que Ele operou alguns milagres. Imagino milagres mais ou menos, digamos, uma dor de cabeça ou alguém que tem um desvio na coluna ou coisa assim, mas não teve o sobrenatural de todos olharem e dizer, só pode ter sido o Senhor. Mas sabe por quê? Por causa dele não foi não, porque ele poderia ter feito. Ele tinha poder, autoridade, soberania para fazer, mas o seu povo não acreditava, caçoava, não deu muita importância. Estão entendendo? Amém. Jesus andava ensinando, curando, libertando, mas o texto nos mostra que ele não teve a honra que merecia. E como consequência disso, Jesus deixou de operar milagres. O mundo nos ensina uma cultura que nós devemos honrar certas pessoas. Meu pai e minha mãe não eram cristãos, mas eles sempre me ensinaram a honrá-los, honrar pai e mãe. E aquilo foi implantado em mim e na minha mente, eu só devia honrar o meu pai e a minha mãe. É a cultura que o mundo ensina. Se eles focaram em apenas um mandamento, honrar o seu pai e sua mãe. Mas a gente vai ver lá na frente que a ordenança do Senhor nos diz para honrar toda e qualquer autoridade, porque foi instituída por Ele aqui na terra. Amém? Isso inclui os nossos governantes, os órgãos militares, os nossos líderes espirituais, se refere aos nossos pastores e líderes, aos nossos patrões, nossos chefes. Existe uma hierarquia. E na minha vida não existia isso. Eu achava que eu tinha que honrar só meu pai e minha mãe. Por muitas das vezes eu entrava em conflito, entrava em atrito com os meus chefes, com as minhas gerentes, porque eu não concordava com certas coisas. Mas depois que eu conheci o Senhor e comecei a me alimentar disso aqui, eu entendi que não é o fato de eu não concordar com a opinião deles que eu estou desonrando, mas sim no momento que eu não concordo e não me submeto à autoridade que eles têm sobre a minha vida. No momento que ela não fazia o que eu queria, o que eu achava que era certo, ia falar para minha colega, olha, tu viu? Só porque eu disse que tinha que colocar um brinco diferente na vitrine, ela foi lá, tirou o brinco e colocou. Sabe por que eu precisava ser assim? Porque eu precisava ser tratada. Isso. E eu precisava entender que ela estava sobre mim. Ela era uma autoridade sobre a minha vida. Não era autoridade espiritual, mas eu devo a ela submissão. Eu devo a ela honra. Não cabe a mim a justiça, não cabe a mim e a você a justiça, e sim ao Senhor. Amém? Amém. E o mundo, ele nos enxerga isso de uma certa forma, que, não, eu só devo honrar o meu pai, eu só devo honrar o meu patrão, mas a gente esquece de honrar aquele que nos honrou, ainda quando éramos inimigos dele. Meu Deus. Nosso Deus. Eu e você não era digno de nada, não é verdade? E mesmo assim ele nos honrou, porque enviou seu filho para morrer por causa de você. Isso é honra. Ele deu seu filho para sangrar, para morrer por mim e por você. E por que é que eu e você não honramos as autoridades que estão sobre nós? Por que eu sei honrar o guarda quando me pede para parar, mas quando o meu chefe diz, olha, ajuda a ser total, tu não faz? Eita! Por que eu sei honrar o meu pai e a minha mãe, mas quando eu chego na igreja, se o pastor colocar profetiza Margarete para pregar primeiro e eu depois, meu Deus. Por que eu não me submeto? Por que eu tenho isso dentro de mim, essa coisinha, não vou me submeter não, porque eu não concordo. Eita! Ele não concorda não. Ele não precisa da sua concordância não. Sabe por quê? Porque eu entendi que quando eu desonro alguém,
eu estou atraindo para a minha vida maldição. Isso. E não quero mais. A palavra é apenas alinhamento com a sua vida. Eu acredito que da mesma forma que foi tratada comigo, da mesma forma que eu estou passando para vocês, ele me pegou lá atrás. E eu fui moldada. E eu decidi fazer aquilo que o Senhor me ordenou. Amém. Porque eu entendi que a minha descendência pode ser impactada por atos de desonra que eu faço. Que eu não expresso a honra, não coloco a pessoa no lugar que ela deve ter. E voltando para o nosso texto, aqui eu devo honrar, primeiramente, ao nosso Deus. Amém. E como é que eu honro o nosso Deus? Como é que eu honro a esse Deus tão maravilhoso? Quando eu entendo os seus mandamentos e sigo eles. É uma ordenança. Se não fosse para a gente seguir, não tinha sido instituído por ele. Amém? Então, quando eu obedeço ao Senhor, automaticamente eu estou honrando a Ele. Quando eu venho a este lugar, entrego tudo de mim, eu estou honrando a Ele. Amém. Glória a Deus. Quando eu abro as portas do meu coração, Senhor, não é assim que eu queria, mas eu me submeto ao que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu estou honrando ao meu Deus. Isso. Aleluia. Amém? Amém. A honra e a desonra também apontam a quem servimos. Ou seja, se eu não honro ao meu Deus, se eu não sigo os seus mandamentos, se eu vou contra a sua palavra, peraí, eu nem vejo a Deus, eu nem vejo Jesus, eu não vi. Como é que eu vou honrar Ele que eu não vejo, se eu não honro a quem eu vejo? Eu estou me referindo agora aos nossos irmãos, a mim e a você, que está aí sentado na cadeira. Olha para o lado do teu irmão, olha para o lado direito e olha para o lado esquerdo. Quando você honra a pessoa que está do seu lado, você também automaticamente está honrando ao Senhor. Amém. Amém? E o que é honra? Honrar, eu coloquei aqui, ó, da palavra hebraica, é kabed, que significa reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade. E também pode ser traduzida por sustentar, pagar a conta. Já no grego é timir, que significa estimar, fixar valor. Tratar alguém como precioso. Olha aí pro seu irmão, diga para ele, você é precioso. Para mim. Amém? Então, quando você automaticamente, meu amado, por que você não está indo para o culto? Ah, não, é porque meu carro está com problema. Não tem problema. 7 horas esteja pronto, vou passar na sua casa. Isso é honra. Quando você se importa com o seu irmão, quando a dor dele não te incomodar, alguma coisa está errada. Eita. Se eu e você não veio aqui para a terra para servir, como ele nos serviu, Eita, verdade. você não é discípulo dele, não. Me desculpa. Mas você não precisa dele para chocar um. Amém? Então você entende que primeiramente eu tenho que honrar o meu Deus acima de tudo, acima de todas as pessoas e todas as coisas. Amém. Mas eu também entendo que eu tenho que honrar as autoridades que estão sobre a minha vida aqui na terra. E você também entende que você tem que honrar quem está no mesmo nível que você. Verdade. Quem está do seu lado. Isso mesmo. Eu não preciso honrar apenas o meu pastor, profetisa Margarete. Verdade. Eu necessito honrar os meus irmãos. Amém. Sabe por quê? Não é que eu tenho que bajular, encantar, enfeitiçar. Tipo, demonstrar algo que não é natural por alguém, por interesse. Isso não é honra. Isso é bajulação, é barganha. Eu estou barganhando com você para conseguir algo, para conseguir um título. E não é assim que funciona. Não é por bajulação. O meu e o seu Deus, ele enxerga o meu e o seu íntimo. É verdade ou não é? É. Conhece. Então ele vai saber quando eu e você estamos honrando ou estamos bajulando alguém. Quando eu vim para cá, lá em Sintra, a nossa liderança, o nosso pastor, que hoje é o nosso apóstolo Marcos, ele tem um modo operante de trabalhar. Como a pastora Kézia, como o profeta Destor, como o pastor Jean, todos têm um jeito de operante de trabalhar. E eu e o pastor Jean temos algumas coisas em comum. Ele é muito acelerado e eu também sou. Só que ele é acelerado 4 vezes mais que eu. Tanto no passo quanto na mente. Eu sou acelerada no passo, mas a minha mente é um pouco mais. Eu penso, analiso. Mulher, né? Coisa de mulher. Deus é maravilhoso. E enfim, eu não concordava com muitas coisas. E quando
pastor. A pastora Grazi ainda não tinha sido consagrada, mas também já era meu pastor. E eu, Jesus, tem misericórdia, trata comigo de novo, porque tá difícil. Tá difícil. Então me grita, pastor? Não. E aí, nós estamos ao seu lado sempre como um apoio. Mas eu quero dizer para você que até hoje, nós somos apoio. Mas nós não concordamos com tudo. Mas eu nunca cheguei para ele, expus o que eu penso, porque eu falo, olha, pastor, assim. Falo. Mas eu nunca cheguei para ele e ele dizer, pronto, realmente esse modo tá mais certo para a gente fazer, vamos fazer. Mas quando ele diz não, chega, desce assim a saliva, né? Mas eu me submeto. Porque eu entendo a unção que ele carrega. Eu entendo que ele é a autoridade sobre a minha vida. Amém. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá, vamos seguir. Lá em Mateus 10:40, vamos abrir rapidinho. Mateus capítulo 10, versículo 40, diz assim: quem vos recebe, a mim mesmo recebe, e quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por qualidade de justiça, receberá a recompensa de justo. E quem der, mesmo que seja apenas um copo de água, pequeninos, por este ser meu discípulo, com toda certeza vos afirmo que de modo algum perderá a sua recompensa. Aqui ele está falando o quê? Que quando você honra quem ele enviou, você está automaticamente honrando a ele. Todos nós fomos enviados pelo Senhor, amém? Amém. Mas nós entendemos que alguns foram separados para mestres, profetas, doutores, amém? Então nós devemos a submissão e honrar essas pessoas, mas nós devemos honrar a todos, como eu falei. As autoridades existentes também devemos honrar, independente de algumas atitudes ou decisões que não concordamos. A justiça não nos pertence, mas a honra sim. O profeta Samuel, ele tinha 2 filhos e ao ficar velho, ficar idoso, ele tinha que colocar os seus filhos no seu lugar. Automaticamente eles passariam a exercer sobre o povo o que Samuel exercia. Só que os filhos de Samuel não eram retos como Samuel era. Não temiam ao Senhor como Samuel temia. E aí eles não puderam exercer o lugar de seu pai. Ou seja, a gente vê um caso de desonra de filho para pai. Porque eu tenho certeza que o profeta Samuel mostrava para o caminho. Mostrava como tinha que se portar. Mas eles não quiseram. Ou seja, desonra. Quando eu e você viemos de um lar com muitas brigas, que o meu pai, que a sua mãe não lhe mostra o caminho a seguir, não lhe trata com amor, lhe trata com indiferença, não cuida de você como deve, nós alimentamos certas feridas que carregamos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, independente de quem eles tenham sido, independente de como eles tenham te tratado, te criado, você deve a eles honra. Você deve a eles a devida honra. Honra teu pai e tua mãe. Você não consegue seguir os próximos mandamentos se você não honrar o seu pai e a sua mãe. Então que você saia daqui hoje, se tiver alguém aqui que não fala com seu pai e com sua mãe há muito tempo, ligue. Ligue, fale, se importe, que ele está perto, que ele saber como está a vida. Ah, mas ele não quer saber não. Não importa do outro, o que importa é eu e você. Nós carregamos o Espírito Santo. Amém. Senhor. Temos que ser diferença, andar na contramão do mundo. Se o mundo diz, deixa pra lá, não liga pra eles não, faz a tua vida, você tem que fazer o oposto. De tudo que o mundo lhe instrui, você tem que fazer o oposto, porque você vai estar fazendo a vontade de Deus. Amém? Amém. Vamos correr aqui um pouquinho. Falamos de honrar a Deus, os nossos governantes. Honra a família, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Estou passando para
assim, 1 Timóteo capítulo 5:8. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Meu Deus. Semana passada tivemos a conferência onde isso foi falado, se não me engano, no sábado, e foi repetido a mesma coisa no domingo. Então, ou seja, o que eu e você ouve aqui é escolha minha e sua colocar em prática. É escolha minha e sua vir no domingo, entrar no ouvido, sair no outro e passar segunda, domingo e repetirmos as mesmas coisas. Não sejam só ouvintes, mas praticantes da palavra. Amém? Devemos honrar os nossos, os de casa vêm em primeiro lugar do que os de fora. Quando preparamos os melhores pratos, montamos as melhores mesas, estamos honrando as nossas famílias. Os maridos devem amar as vossas esposas, e isso inclui ajudar a fazer domésticos, presentear as vossas esposas, ter tempo de qualidade de família, prover a sua família em tudo. Quando você faz isso, homem, você está honrando a Deus e automaticamente honrando os seus. Amém. Você está cumprindo o mandamento. Amém? Ordenança do Senhor. As mulheres, quando nós respeitamos nossos maridos em casa e fora de casa, os encorajamos, os presenteamos, pegamos na mão, eu estou aqui, nós também estamos honrando a Deus. Quando nós separamos aquela melhor louça, aquela mesa posta, coisa mais linda, né? Coisa mais linda. Ei, não separa só para os de fora, não. Separe para os seus de casa. Sirva-os com amor, com dedicação, com excelência. Você também está honrando a Deus. Amém? Quando elogiamos nossos filhos, os ajudamos, os encorajamos, também estamos honrando a Deus e a nossa família. Um exemplo de honra. Entrando nesse tema de honrar, de família. Vimos a desonra dos filhos de Samuel, do profeta Samuel, e agora vemos um exemplo de honra entre família. Assim, não tinha elo sanguíneo, mas tinha um elo bem maior de honra entre elas duas. Eu estou falando de Noemi e Ruth. Noemi, quando perde seu marido e perde seus filhos, só lhe resta as suas duas noras. Numa terra estranha, a terra que ela não era dela, ela então decide retornar para sua terra natal, para sua terra de origem. E aí uma das noras não quis acompanhá-la. E ela deu esse poder de escolha. E uma delas não escolheu ir com ela. A outra sim escolheu, que foi Ruth. E o que eu quero passar para você com a história de Ruth. Ruth entrou para a genealogia de Cristo por um simples ato de honra à sua sogra. Amém. Ela não deixou a sua sogra morrer e mendigar o pão sozinha, viúva. Ela estava todo o tempo aqui, ó. Vamos, Noemi, vai dar certo, a gente vai conseguir, a gente vai superar. Essa dor vai passar, o luto vai passar, a colheita vai chegar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E Ruth, por um simples ato de honra, a sua sogra, pode-se dizer que é sogra porque o filho, o marido nem existia mais. Mas ela decidiu honrar a sogra e permanecer fiel com ela. E qual é a história, no final da história? Ruth conhece Boaz e automaticamente Boaz, sendo um homem bem influente, de boas condições, automaticamente Noemi é alcançada pelo favor e graça do Senhor. Meu Deus, aleluia! Ruth conheceu Boaz, casou com ele, teve uma vida plena e automaticamente Noemi estava com ela. Aleluia! Mas sabe por que o favor e a graça de Deus encontrou Ruth? Por causa da honra. Aleluia! Então entenda que a todo momento, todos os textos que vimos, quando se trata de honra, nós entendemos que a recompensa vem. Que o Senhor, Ele é galardoador de tudo. Ele está vendo a minha e a sua intenção. Ele está vendo o que eu e você fazemos no oculto. Se é de coração, se é bajulação. Então escolha honrar. Escolha honrar, porque a sua caminhada, a sua descendência vai ser próspera. Amém. Receberá grandes bênçãos do Senhor. Agora, quando você escolhe desonrar, vamos ver aqui o que acontece com a desonra. Lá em Números 12, a partir do versículo 1,
Números 12, a partir do 1, diz assim: Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, etíope. E assim questionaram: falou porventura Yahvé somente a Moisés? Não falou igualmente a vós? E Yahvé ouviu tudo isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. E aqui a gente vê nesse texto que Miriam e Arão se juntaram para falar, em outras palavras, fofocar da vida de Moisés. Porque Moisés tinha casado com uma mulher etíope. Ou seja, contra as leis do seu povo. Mas como eu falei, a justiça não pertence a mim e a você. E aí lá na frente você vê a partir do 4 que diz assim: subitamente disse Yahvé a Moisés, a Arão e a Miriam: vinde todos os três à tenda do encontro. Todos os três se dirigiram à tenda. Quando Yahvé desceu uma nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Ambos se apresentaram, então disse Yahvé: ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões, e falo com eles em sonho. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel de todos os servos de minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor, porque ousaste falar contra meu servo Moisés. Então a ira de Yahvé se inflamou contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença da pele. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou-se a olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Da mesma forma que a honra, ela traz para mim e para você recompensa, a desonra traz para mim e para você maldição, perca, dor, sofrimento. O que tinha a ver de Miriam e Arão se juntaram para blasfemarem contra a vontade de Moisés, que foi casar com o etíope? Se não me engano é Zípora, né? Me corrija se Zípora. Por que ele tinha casado com Zípora? E só por isso, por falarem, veio sobre Miriam a lepra. E a lepra, para quem não sabe, é contagiosa, é ou não é? É contagiosa. Então, quando alguém vier chegar para mim e para você, falar de Rebeca, falar de Emanuel, de Guilherme, ei, não fique perto não, viu? Porque a desonra pega. E se pegar você, você vai ser recompensado da mesma forma de quem começou. Meu Deus. Eita. Automaticamente, Miriam teve que ficar isolada. E eu acredito que ela foi tratada pelo Senhor. Porque quando no momento que nós estamos ali de dor, de enfermidade, e nós temos que nos isolar, é onde o Senhor mais nos alinha. É onde o Senhor mais nos trata. Então saia daqui hoje com a cultura da honra injetada em você. E a cultura da desonra você deixa para fora da sua casa. Para fora dos seus. Não queira isso para a sua vida não, amados. Não queira não. Queira viver plenamente os planos do Senhor para a sua vida, que é de prosperar, de ter um futuro, de ter paz. Amém? Amém. Vamos voltar aqui para o texto. Liderança espiritual. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, pode abrir, por favor. Diz assim: caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham o Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor
e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhar em paz uns com os outros. Ou seja, aqui ele já se refere à honra aos nossos líderes espirituais. Hoje é o nosso pastor Jean e a nossa pastora Graça. Ao louvor, os líderes de louvor, ao diaconato, que está à frente do diaconato, e assim por sequência. Ou seja, nós devemos colocar essas pessoas de liderança em posições de honra. E devemos a eles honra. Sabe por quê? Porque não é só o pastor que abdica das suas vontades para estar no campo de frente da minha e da sua batalha. O ministério de louvor é assim, o diaconato é assim, o ministério infantil é assim. Todos os ministérios. Então entenda que quando você honra a sua liderança, você automaticamente está honrando a Deus. Amém. Glória a Deus. E quando você desonra, os seus próximos níveis serão bloqueados. Quando nós estamos em um jogo, qualquer tipo de jogo, nós precisamos fazer alguma coisa para avançar para o nível, não é? Então pronto. Na nossa vida tem que ser da mesma forma. Você precisa estabelecer atitudes, ações. Honra não é só falar da boca para fora, não. Requer ações. Verdade. Quando eu tenho ações de honra, automaticamente os meus níveis são desbloqueados. Aleluia. Mais rápido. Eu avanço, eu corro e eu cresço. Amém. Amém. Amém? Eles estão ali de frente das nossas batalhas espirituais, se dedicam às escrituras para derramar da unção que receberam sobre a minha e a sua vida. Quando tivermos algo a ser alinhado, devemos procurá-los, dar as nossas opiniões, sabendo que o poder de decisão foi dado a eles por Deus. E tenhamos maturidade para aceitar, embora não seja a melhor decisão, ou seja, submissão. Honra está literalmente ligada à submissão. Quando eu e você honramos, nós decidimos estar debaixo de uma direção, nós estamos honrando. E quando eu faço ao contrário, eu estou desonrando. Então não queira receber fruto de desonra, porque a vida deles, dos nossos líderes, vão continuar seguindo, vão continuar andando. O Senhor vai estar aqui, ó, segurando os seus braços. Quem vai pagar somos eu e você. Meu Deus. Amém? Então que você saia daqui hoje tratado, enxertado isso em você. Amém. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Timóteo 5,17. Todos acharam bem? Amém. Se estiver muito rápido, vocês fazem assim, tá bom? Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino, porquanto afirma a Escritura: não amordaças a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. E ainda digno é o trabalhador do seu salário. Nós vimos como devemos honrar nossa liderança de forma a estimar valor sobre eles, colocar eles realmente no lugar de honra que eles merecem. Tratar com apreço, tratar com amor, tratar com cuidado, com zelo pela vida dos nossos líderes. E aqui ele fala sobre financeiro. Fala que os presbíteros, que no caso são os pastores, eles têm como obrigação viver inteiramente da obra. Os sacerdotes, eles vivem literalmente da obra. Sabe o que isso quer dizer? Que eles vivem literalmente do meu e do seu dízimo. O nosso pastor, glória a Deus por isso, ele hoje vive da obra. Amém. Mas a nossa pastora está trabalhando. Mas sabe por quê? Porque eu e você entendemos a honra que deve ser dada. Muitos não concordaram. Não concordaram. Mas aí a gente sabe a quem a gente está servindo. Aí a gente sabe em quem está o coração. Está em Deus, na sua palavra, ou estão nos meus olhos terrenos?
E em nenhum momento nos opusemos, sabe por quê? Porque ele é livre. Amém. Isso aqui não é bajulação, não. É porque eu sei a unção que ele carrega. Amém. Eu sei a unção que a minha pastora carrega. Glória E a sabe Deus. por quê? Porque foi o Senhor que instituiu eles aqui, não foi eu. Verdade. Aleluia. Se você gosta ou que você não gosta, que colocou os nossos pastores, nossa liderança à frente, foi o Senhor. Amém. Não foi por mim, por sua aprovação, não. São homens, são falhos. O Senhor ele veio aqui na terra como homem, sentiu dores, fome, sede, frio. Ele era o ser soberano. Mas ele veio como homem. E da mesma forma que ele sentiu tudo isso, os nossos líderes sentem da mesma forma. E onde é que está eu e você para saber? Para pegar nos braços e dizer, vamos pastor, vai dar certo. Vamos, Rebeca, assim fica legal, vai dar certo. Ei, uma casa que tem divisão, ela não prospera não. Uma casa que anda em unidade do Senhor, ela cresce. Aleluia. Ela avança, ela multiplica. Amém. Olha aí a nossa casa como está linda. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Sinal de unidade. Amém. Mas a gente sabe que o inimigo ele não está contente, porque o plano dele foi derrotado. Amém. E automaticamente ele vai começar a minar certos planos. Mas aqui não, aqui reina o Santo Espírito. Aleluia. Aleluia. Aqui foi instituído a paz, aqui foi instituído Aleluia. a palavra do Senhor. E nós sabemos para onde vamos. Agora, se eu estou aqui, reto na palavra, firme, e o meu irmão não está, a casa pode até balançar. Pode não cair, porque, como eu falei, foi o Senhor que levantou. E já foi confirmado que esse foi o Senhor que levantou. Então, o que eu quero que você entenda: palavra, leitura, trate o seu coração, blinde o seu coração para certo tipo de coisas. Escolham crescer, escolham avançar, em unidade, em honra. Deixa a desonra para lá, deixa a desonra para o lado. Aleluia. A desonra não para a vida de quem foi desonrado, mas para a vida de quem praticou a desonra. Hebreus 3,17 diz assim: sejam obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos a autoridades que exercem, pois zelam por vós, como quem deve prestar conta de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Ou seja, mais uma vez, a mesma coisa. Obediência, obediência, honra, obediência, andam lado a lado. Aleluia. Vamos deixar disso de, não, é do meu jeito, é melhor. Vamos deixar o nosso ego de lado. Vamos andar em honra. Por esses dias o nosso azar estava doente. E eu ficava assim, meu Deus, eu não tenho muito o que fazer, Senhor. Mas sabe qual era a minha honra? Prostrar os meus joelhos. Nosso Azaf teve uma infecção no pulmão. E a todo momento eu estava, pastor Azaf, está precisando de quê? Sabe por quê? Não era bajulação, não. É porque eu entendi a quem eu devo honrar. Eu sei que tem para derramar sobre a minha vida. Se você não entendeu que você precisa honrar para receber mais do Senhor, você precisa ser tratado, meu irmão. Então saia daqui e decida ser tratado. Aleluia. Do mesmo jeito que eu fui tratado um dia, escolha ser tratado, porque eu só avancei na minha vida, porque eu vivo em honra. E não é só com os meus pastores, não. Eu não preciso estar expondo isso, não. Glória a Deus. Mas é que o Senhor quer tratar com você da mesma forma. Ele quer que você avance, que você viva plenamente, que os seus filhos sejam bênçãos, sejam prósperos, sejam pessoas alinhadas com a palavra dele. Meu Deus. Nós cristãos devemos andar na contramão do mundo, fazendo o que Deus nos ordenou. Honrar aqueles que Ele mesmo escolheu para cuidar de nós e nos trazer mudança de mente, guardando o princípio de que a unção que honramos, a ela servimos. Prosperaremos à medida que recebemos o que estão sobre nós. A unção que você honra é a unção que você recebe. A honra não quebra princípios. A honra obedece às cadeias de autoridade dentro das Escrituras Sagradas.
extraordinário de Deus. A honra expressa o amor de Deus. Ou seja, a honra na vida do cristão tem que estar aqui, ó, no DNA. Porque a palavra dele diz o quê? Se eu e você não veio aqui para servir, ele veio aqui para servir, para se sujeitar, para lavar os pés dos seus discípulos, para servir a mim e a você, para que eu e você tivesse vida. Então, quem somos nós para não honrar quem ele disse que é para honrar? Independente se seja governante, seu patrão, seu chefe, seu pai, sua mãe, o seu irmão que está no mesmo nível que você, o seu lado, seus pastores, seus líderes, os líderes dos seus ministérios, eles também foram instituídos por Deus. Então, honre. Convido a você a ficar de pé. Amém. Queria que você fechasse seus olhos. Quero fazer uma breve oração pela sua vida. Pai Santo, Pai querido, aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja, Pai. Pai, assim como o Senhor tratou comigo, Pai. Eu creio, Deus, que o Senhor tratará com cada um daqui que vai entrar, Pai. Senhor, eu declaro mentes, Pai, transformadas. Eu declaro corações disponíveis, Senhor, para o teu agir. Corações, Pai, de servos, Pai. Pois o Senhor nos chamou para servir uns aos outros. Devemos honra uns aos outros. E nós entendemos